O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar é teu coração, o fogo é o combustível do céu. Então, o fogo, combustível do céu, a presença do Espírito Santo, arderá, queimará continuamente no seu coração, e essa chama não vai se apagar. A tendência dessa chama é acender cada vez mais, é crescer cada vez mais. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus trouxe o povo para o deserto, e no deserto Deus ordenou que o povo construísse uma casa chamada tabernáculo. Esse tabernáculo era o lugar aonde Deus manifestava a sua presença. Por quê? O desejo de Deus, o propósito de Deus era habitar no meio do seu povo. O propósito de Deus não era visitar, era habitar. O propósito de Deus não era vir de vez em quando. O propósito de Deus era habitar. Por isso que Deus ordena a construção do tabernáculo. Na construção do tabernáculo também tinha um segundo propósito. Qual era? Perdoar o pecado do povo. O povo tinha acesso ao perdão, à misericórdia, que no grego, que no hebraico quer dizer rahamim, que é gerar uma pessoa no seu ventre novamente e entregar ela pronta de novo para viver na presença. É gerar de novo, é transformar de novo, é purificar de novo, é criar tudo novo. Deus é Deus de coisas novas. Por isso que Deus não aceita que você viva uma vida velha. Até porque nós falamos de manhã, o que Deus está te pedindo não é uma coisa que você não possa dar. O que Deus está te pedindo não é uma coisa difícil de fazer, uma vez que Ele já te deu força, poder e autoridade para você colocar isso em prática. O propósito de Deus era manifestar a sua presença. Terceiro propósito: primeiro, habitar; segundo, perdoar; e terceiro, manifestar a sua presença no meio do seu povo, para ser conhecido não só de ouvir. Porque se Deus está presente, calcule comigo, se Deus está presente e não se manifesta, Ele é conhecido só de ouvir. Mas se Deus está presente e se manifesta, Ele é conhecido pelo ver. Por isso que Jó falou: eu estava numa fase antes da prova, mas depois dessa provação, depois desse desafio, eu conheço a Deus num outro nível, num outro patamar. Ele disse: eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, no nome de Jesus, não aceite só conhecer Deus de ouvido, não aceite conhecer Deus só de ouvir falar, mas que os teus olhos vejam a glória de Deus na sua vida, como Raione viu esses dias o livramento. Mas que os seus olhos vejam e você tenha testemunho para contar as maravilhas que Deus fez na sua vida. Então, o terceiro propósito, irmão Flávio, de Deus ao construir o tabernáculo, era se manifestar, para ser conhecido pelo seu povo. Porque se manifestar quer dizer o seguinte: nem todo lugar que Deus está presente, Ele se manifesta. Deus está presente até no baile funk, Deus está presente até no botequim. Se eu falar que Deus não está presente no botequim, eu estou roubando um dos seus atributos. Qual é um dos atributos de Deus? Um dos atributos de Deus é a onipresença, que do grego quer dizer omni. Omni quer dizer tudo ou
toda, quer dizer que Deus tem toda a presença, Deus está em todo lugar, só que se manifestar não é em qualquer lugar. Deus, por isso que Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, pode ser até 2, não tem problema, pode ser um quantitativo pequeno, mas ali eu estarei presente. É Jesus falando: a minha presença será manifesta, corações serão queimados, o mal vai ter que sair, e a minha presença será conhecida pela igreja. A presença de Deus, ela era manifesta, ela era conhecida. A Bíblia vai dizer que Faraó não conhecia Deus, e quando Deus aparece para Moisés, Deus fala assim: Moisés, diga a Faraó que o Erié Axé Erié, no hebraico, Erié Axé Erié, eu serei o que serei. Avisa para Faraó que eu serei o que serei, está te enviando. Sabe o que Deus estava dizendo? Que eu vou manifestar a minha presença. Você pode ir, Moisés, porque eu não só estou te enviando, eu não vou estar só presente na sua vida, eu vou manifestar a minha presença, que no grego quer dizer ego eimi, eu serei o que serei. Aí Moisés não entendeu quando Deus enviou ele, o que queria dizer esse eu serei o que serei. Aí Moisés só vai entender lá na frente, porque quando Moisés precisou de sinais, Deus foi. Quando Moisés precisou ver a glória de Deus, a manifestação de Deus, ele viu. Quando Moisés precisou, Deus foi. Por isso que Deus disse: eu serei. Eu serei, por quê? Porque quando ele precisar de um sinal, Deus enviará o sinal e tocará no Nilo. Quando ele precisar de um sinal, a serpente de Moisés vai engolir a serpente dos magos de Faraó. Quando Moisés estivesse do mar vermelho, Deus seria o quê? Aquele que abriria o mar para Moisés passar. Irmãos, tem gente que só conhece o Deus presente, mas tem gente que conhece a manifestação da presença de Deus. É Deus te chamando para um outro nível nessa noite, para que você não fique só na beira desse rio que o Espírito Santo te convidou nessa noite, mas para que você entre na presença de Deus e conheça o Evangelho pelo lado de dentro, e conheça Jesus pelo lado de dentro. Não conheça Jesus na teoria. Quanto mais você se lançar na presença de Deus, mais da presença dele vai se manifestar na sua vida. É proporcional. Quanto maior for sua entrega, maior será a manifestação de Deus na sua vida. Faraó só conhecia a presença, mas Moisés conhecia a manifestação da presença. E por falar em manifestação, não se preocupe, porque Deus vai se manifestar nesse problema. Não se preocupe, porque Deus vai se manifestar nessa causa. Eu sou mais Deus na sua vida do que aquilo que se levantou contra você nesses últimos dias, para tentar te abater, para tentar te abalar. Ei, Salmo 24: do Senhor é a terra e todos aqueles que habitam na terra, porque o Senhor fundou a terra sobre os mares, e o Senhor firmou a terra sobre os rios. Aí diante dessa grandeza, o salmista olha e diz: quem morará no santuário do Senhor? Ou quem subirá no seu santo monte? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. O salmista diz: essa é a geração, essa é a geração
Essa é a geração daqueles que buscam a Deus. Sim, daqueles que buscam ao Senhor. Ele está apontando para essa geração. Deus não vai levantar outra geração. Você é a geração que provará a manifestação do poder de Deus, da presença de Deus. Essa é a geração que conhece a Deus no profundo. Essa é a geração que conhece a Deus pelo lado de dentro. Essa é a geração que Deus levantou para manifestar a presença dele. Posso resumir? Você é alvo da glória de Deus. Você é alvo da presença de Deus. Deus não quer só te conhecer, Deus quer habitar dentro de você. Eu disse que o propósito era o quê? Perdoar, sarar as feridas do pecador naquela época. Aí o que o homem fazia, o pecador? Ele vinha com sua oferta nos braços, ele vinha andando, e durante a caminhada dele, ele vinha passando nas cortinas do tabernáculo. A cortina do tabernáculo era toda branca, era uma cerca que estava ao redor do tabernáculo, toda branca. Quando ele vinha no pecado, com aquele cordeiro ou aquela oferta na mão, ele olhava para aquela cortina branca, e aquela cortina era um contraste para ele. Ele falava: eu sou pecador, mas Deus é branco, Deus é puro, Deus é santo. E quando ele vinha andando, ele se deparava com a porta de entrada do tabernáculo. Quando ele se deparava com a porta de 9 metros, sabe por quê? Porque a porta do céu é estreita, mas a porta do tabernáculo tinha 9 metros, sabe por quê? Porque a porta da graça é larga. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a tua vida. E sabe o que ele via? Ele via uma porta. E detalhe, a entrada do tabernáculo só tinha uma porta, porque para entrar na presença de Deus só tem um caminho, uma vida e uma verdade. Só tem um jeito de entrar na presença de Deus e conhecer a manifestação do poder de Deus, é entrando pela porta chamada Jesus. Não existe outra porta, não existe outro caminho. Tudo que houver aí fora é atalho. Caminho, verdade e vida, só existe um meio. Por isso que o tabernáculo só tinha uma porta. E quando ele vinha olhando para aquelas cortinas brancas, e ele vinha se aproximando da entrada do tabernáculo, ele se deparava com uma porta de 9 metros, e nessa porta de 9 metros de largura por 2,5 de altura, era Deus falando: tem tudo funcionando a teu favor para você não errar a entrada, para você não errar o caminho. Para não errar o caminho, a porta era larga. Para não errar o caminho, a porta era comprida, acessível, alta. Para não errar o caminho, a porta tinha 4 cores: vermelho, carmesim, azul, roxo ou lilás e branco de linho fino, puro e retorcido. É Deus falando: eu abro a acessibilidade. Ah, meu Deus do céu, o céu está escancarado para você não errar o caminho. Eu não acredito que você vai errar o caminho, eu não quero crer nisso. Sabe por quê? Porque Deus já fez a obra na sua vida, já te transformou, já te libertou e falou: você não tem mais nada a ver com o mundo lá fora, você agora é de Israel. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele vinha trazendo a oferta. Quando ele entrava na porta do tabernáculo, me dá mais só 10 minutos. Quando ele entrava na porta do tabernáculo, ele se deparava com um altar, irmã pastora Andréia. Ele se deparava com um altar. Um altar apagado? Não, um altar aceso. O fogo ardendo nele, era Deus falando:
Eu não sei em que nível você chegou aqui. Eu não sei como está a chama no teu coração. Aqui dentro o nível é esse, ó. O nível é fogo ardendo, é fogo queimando, é fogo alto, é fogo a todo vapor, ardendo aqui dentro para te contagiar também. A pessoa vinha toda, e ela olhava e havia um contraste, o meu fogo quase se apagando no meu coração, e quando eu olhava para dentro da chama do tabernáculo, lá estava uma chama no altar, irmãos, queimando alta, a todo vapor, a disposição de Deus, dizendo: olha a minha disposição, eu estou a todo vapor aqui dentro. Se você entrar na minha presença, essa chama vai aumentar, e você vai sair daqui a todo vapor também. Você vai sair daqui com força total. Quando ele se deparava com a chama estava queimando sobre o altar. Pastor, que chama era essa? A chama que nós lemos no capítulo 9, 23 e 24. A chama acesa por Deus. Quem acendeu a chama foi Deus. Não era qualquer chama, era uma chama acesa por Deus. E chama acesa por Deus não pode ser apagada por os homens. A chama que Deus acendeu foi no teu coração, e ela não pode ser apagada. Já se levantou um montão de coisa para apagar essa chama. O tempo passou, os desertos vieram, mas ela continua acesa no teu coração. Sabe por quê? Porque não foi acesa pelo homem. Esse fogo não veio de baixo, esse fogo é de cima. É por isso que você está de pé até hoje. Aí Nadab e Abiú falou assim: não, eu posso colocar outro fogo nesse altar. Pegou fogo de um outro lugar, e quando colocou lá, eles receberam fogo do alto e morreram. Porque vai ter um montão de fogo estranho querendo entrar no teu coração, vai ter um montão de fogo estranho querendo entrar na sua vida, mas só tem um fogo, só tem uma presença, só tem, oh glória, só tem uma coisa que te coloca nos trilhos, só tem uma coisa que te faz cantar, oh meu Deus do céu, na provação, na luta, é só o fogo de Deus que te alegra, é só a presença de Deus que te anima, é só a presença de Deus que te coloca para cima. Paulo e Silas na prisão. Paulo, o que a gente faz agora? As costas estão lanhadas, mãos e pés estão presos, eles estão no cárcere inferior, nos lugares onde provavelmente os dejetos da prisão passavam, mas só que tem um fogo ardendo aqui. E quem acendeu esse fogo no coração de Paulo e Silas não foi os homens, foi um fogo acendido lá no dia de Pentecoste. E fogo que Deus acende ninguém apaga. Quantas vezes falaram, depois da pandemia falaram, essa igreja vai fechar, só que se esqueceram de uma coisa, que quem acendeu esse fogo aqui foi Deus. Quem acendeu, opa, já disseram que você ia parar, só que se esqueceram de uma coisa, quem acendeu esse fogo aí foi Deus, foi Deus, foi Deus. E agora Paulo e Silas, o que a gente faz? Já que a gente tem um fogo aqui acendido por Deus, o diabo vai saber de uma coisa agora, o quê? Que crente também canta na prisão. Crente também adora na prova. Eita, quem está sentindo Deus aqui nesse lugar? Crente também, crente adora na provação também. E o diabo ficou descobrindo naquele dia que crente na luta também canta, crente na prova também adora. 3 jovens são jogados na fornalha, e quantas vezes Nabucodonosor mandou acender? 7 vezes mais. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Só que tem um porém, tem um fogo dentro dos jovens que não foi aceso pelos homens, foi aceso por Deus.
Deus. E quando Nabucodonosor falou assim, ó, acende 7 vezes mais, se esqueceu de que havia um fogo aqui aceso 8, 9, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes mais. Quando eles entram na fornalha, eles não sentem nada, porque já existe um fogo aqui queimando dentro deles, que é maior, que dá estrutura, que dá ânimo dentro da prova, que fortalece no deserto. A chama arde continuamente no teu altar, ela não vai se apagar, porque tem um quarto homem na tua vida, tem um quarto homem na sua história. Não deixa nada te tirar do foco, não deixa nada te tirar da presença. Que quando os jovens chegam na fornalha, não é que o quarto homem daí ia entrar, Jesus já estava lá. Oh glória, oh meu Deus. Porque tem horas que Jesus não vai te livrar, mas Ele vai dizer assim: eu já estou entrando nesse negócio contigo, eu já estou indo na sua frente, eu já estou quebrando portões de bronze, endireitando caminhos tortos, eu já estou jogando um exército de inimigo por terra. Eu não vou deixar você sozinho nessa prova, eu vou acender essa fogueira dentro do teu coração, e você não desiste mais. A partir de hoje você não para mais, a partir de hoje é daqui para o céu. Aleluia. A chama ardendo, chama queimando. Oh meu Deus do céu. Sabe por quê? Chama queimando, a terra é escuridão, mas a chama acesa é a luz, é a referência. No deserto não tinha poste, no deserto não tinha lâmpada, só tinha chama ardendo continuamente, dia e noite em cima do altar. Pastor, que servia de quê? De referência na escuridão. Então se você está aceso, então e se você continua na presença de Deus, nessa escuridão aí, deixa eu te dizer uma coisa, você é referência por onde você passa, você é referência de Deus na terra. Alguém olha e fala: eu quero ser crente também, eu quero. Ali vai um homem de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus, uma mulher de Deus. Chama acesa, chama queimando, oh glória, chama alta, aleluia, acesa por Deus. Não se preocupe, porque o teu casamento foi aceso por Deus, ninguém pode apagar. Era conhecido antigamente que o verdadeiro Deus só se manifestava com fogo. Se o Deus é de verdade, ele se manifesta com fogo. Quer ver? Moisés está no deserto de Midian, e de repente uma sarça começa a acender. A partir dali, Moisés ouve a voz de Deus e vai. Capítulo 3 de Êxodo, e vai. A partir dali ficou entendido entre os israelitas que o verdadeiro Deus só se manifesta com fogo. Por isso que quando eles saem do Egito e pisam no deserto, tinha uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Por isso que quando Elias vai desafiar os profetas de Baal, ele diz o quê? O Deus verdadeiro vai responder com fogo. Por isso que João diz, para vocês entenderem que é Deus fazendo, João vai dizer em Mateus capítulo 3 versículo 11: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um depois de mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. E eu vou dizer, não é só com o Espírito Santo, é com fogo, para você entender que o verdadeiro Deus está nesse negócio, para você entender que o verdadeiro Deus é que está operando. Então ficou conhecido que o verdadeiro Deus é aquele que se manifesta com fogo. Por isso que quando o fogo desceu em cima do altar no holocausto, o povo entendeu, é o verdadeiro Deus que está no nosso meio, é o verdadeiro Deus que está operando. Atos capítulo 2, já que o verdadeiro Deus só se manifesta com fogo, lá está o povo reunido, 120, esperando a promessa de quem? A promessa do Espírito
Espírito Santo descer, e a Bíblia diz que de repente veio um som, um fogo, um barulho veemente, um vento veemente, e foi vista línguas repartidas como de fogo. Deixa eu te dizer uma coisa: o fogo que Deus acende não apaga mais. O fogo se acendeu em Atos 2, ficou aceso em Atos 3, continuou aceso em Atos 4, continuou aceso em Atos 5, em Atos, e depois 100 anos depois, e o fogo continua aceso no meio da igreja. A chama arderá continuamente só. Pastor, e qual era a missão dos sacerdotes? Só conservar o fogo aceso, irmão Carlos. Qual era a função? Só conservar. É Deus falando: eu acendo e vocês conservam. Ah, ouvi um glória a Deus, que benção. Eu acendo e vocês continuam. Eu acendo e vocês colocam lenha. Ashley, o que eu falei aqui de manhã, Ashley? Não se acende fogo com cinza, só se acende fogo com lenha. Quem tem lenha aí? Quem tem lenha? Quem tem lenha? Cinza é o passado, cinza é a coisa velha, cinza é o teu passado que não pode ser mais lembrado pelo inimigo porque já foi perdoado. Cinza é aquilo que não te edifica. Cinza é passar mais tempo no celular do que na presença de Deus. Cinza é falar mal dos outros. Cinza é achar que não serve para nada. Cinza é ver Big Brother. Cinza é maratonar a série e não ler Bíblia. Isso é cinza. Coloca lenha. Coloca lenha. Lenha é o que, pastor? Lenha é oração, lenha é jejum, lenha é palavra, lenha é consagração. A chama arderá continuamente no seu altar. Então sou eu que conservo a chama? Sou eu. É responsabilidade do pastor? Não, eu te ajudo, mas é você que conserva essa chama acesa no teu coração. É você que conserva. Aqui. E quando desmontava, pastor Kleber? Pastor Kleber, e quando desmontava o tabernáculo, como é que fazia com essa chama que estava lá no altar? E agora? Desmonta o tabernáculo. Pegava-se um recipiente, pastor Andréia. Pegava-se um recipiente e colocava do altar, tirava uma chama do altar e colocava no recipiente. O povo só estava autorizado quando essa chama estava dentro do recipiente, para caminhar só depois que tivesse chama, porque não dá para caminhar com chama apagada, não dá para caminhar com vida de oração apagada, não dá para caminhar se a tua chama não estiver acesa. Se a chama estiver acesa, você caminha até no deserto. Se a chama estiver acesa, você caminha até na prova. Se a chama estiver acesa, até na calúnia você caminha. Podem falar mal de você, podem te apedrejar, mas se a chama estiver acesa, com todos os problemas de Israel no deserto, a chama não foi apagada. A chama passou pelo deserto. A chama entrou no templo de Salomão. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus derramou sobre a tua vida tem que ser conservado. Não adianta receber graça aqui nessa noite, não adianta receber poder aqui nessa noite e chegar amanhã você sair da graça porque não te deram bom dia. Você sair da graça porque não aconteceu o que você queria. Sair da graça porque alguém mandou uma indireta para você na rede social. Não. Vai conservar. É para conservar? Então o que eu recebo em Atos 2, eu não perco em Atos 3.
Pedro e João estão subindo no templo em Atos 3. O que eles receberam em Atos 2? O derramamento do Espírito Santo. Aquilo que eles receberam em Atos 2 não perderam em Atos 3, porque eles olharam para o paralítico e disseram: em nome de Jesus, tem fogo aceso aqui. Não é um fogo que vem de baixo, é um fogo que vem de cima. Em nome de Jesus, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho fogo. Eu tenho fogo. O fogo queimou a palha, o fogo queimou minha vida velha, o fogo queimou meu pecado, o fogo me purificou, e hoje eu sou lavado e remido em nome de Jesus o Nazareno. Eu tenho fogo para te levantar, eu tenho fogo para estender a mão, eu tenho fogo do altar. Você não precisa do fogo estranho para caminhar. Você não precisa da ideologia do mundo para caminhar. Você não precisa do fogo estranho das novidades que estão surgindo por aí. Você não precisa da culturalização. Você não precisa da ideologia de gênero. Você só precisa de um combustível para continuar caminhando. Sabe qual é o combustível? É a presença de Jesus na sua vida. Você só precisa desse fogo queimando em cima do altar. Sabe o que eu acho lindo? O altar era de bronze, e o fogo ardia nele dia e noite. Quando? Então quer dizer que o meu fogo arde não só de dia, ele arde de noite também. Então quer dizer que eu sou crente de dia e sou crente de noite, porque a Bíblia diz que o sacerdote de manhã colocava lenha, e a lenha ia queimando durante o dia e durante a noite. Quando na viração do dia ele colocava lenha de novo. E por que o fogo queimava? Porque se colocava lenha, porque ele queimava de dia e de noite. Então quando está tudo bem de dia, eu dou glória. Quando tudo está de noite, o fogo queima também. O meu fogo não só queima na festa, o meu fogo não só queima quando a porta se abre, o meu fogo se queima. O fogo queima quando as portas estão fechadas, quando o dia amanhece preto e branco. Oh, o fogo queima quando Deus diz não para mim. O fogo queima de dia, o fogo queima de noite, o fogo arde continuamente sobre o fogo. Não derretia o altar. Coisa linda. Fogo queimava, mas não derretia o altar. Por que não derretia o altar, pastor? Porque o fogo de Deus só queima aquilo que tem que ser queimado. Entendeu? O fogo só queimava o que deveria ser queimado. Pode ficar tranquilo. Se você entregar a sua vida para Deus, o fogo da presença dele não vai te matar. Ele só vai tirar o que está sobrando. Ele só vai queimar o que não presta. Ele só vai queimar o que não te edifica. Então quer dizer que o tempo não apaga a chama? Pastor, quanto tempo tu tem de crente? Só 27 anos. O fogo foi aceso em Atos 2, continua aceso até hoje. Então quer dizer que o tempo não apaga a chama? Não apaga? Não. Quer um exemplo? João na ilha de Patmos. João está com 90 anos de idade aproximadamente, e o fogo está ardendo no coração dele. Que isso? Lá na ilha de Patmos, sofrimento, lugar de reclusão, lugar de abandono, lugar de quem era expulso da sociedade, mas o fogo está ardendo. De repente ele ouve uma voz. Ele falou: eu conheço essa voz. Eu ouvi essa voz quando eu estava numa pesca frustrada, e alguém olhou para mim e me disse: lance a rede. E quando esse alguém olhou para mim e disse: lance a rede, eu lancei.
Quando eu lancei a rede, eu tive uma pesca maravilhosa. Eu conheço essa voz, a voz que eu ouvi quando eu tinha 30 anos. Agora eu estou numa pior, eu estou numa braba nessa ilha de Patmos, mas eu conheço a voz dele no meio do montão de som como de muitas águas. A voz dele é inconfundível, é a voz de Jesus, é a voz de Jesus. O tempo passa, mas você precisa continuar ao fim da voz. O tempo passa, mas você precisa continuar. Oh, com a chama acesa. Daniel, quantos anos você tem? Entrando na Babilônia, pastor Hamilton, eu tenho aproximadamente entre 15 a 17 anos. Vão se passar, Arthur, 3 reinados. Mas o fogo continua aceso no coração de Daniel. Daniel podia dizer: vou chutar o balde. Olha aqui, vou chutar o balde. Por que tu vai chutar o balde? Por causa do meu pai. Eu estou aqui por causa dos meus pais. E tem um montão de gente deixando de viver por causa do erro dos pais. Tem um montão de gente deixando de viver por causa do erro dos maridos, por causa do erro das esposas. Para de centralizar a sua vida no erro de alguém. Alguém é alguém, você é você. Você é você. Há uma unção de Deus na sua vida te mandando caminhar, te mandando marche. Olha aqui, porque Deus falou: diga ao povo que marche, porque o povo era escravo, só marcha quem é exército. Deus está dizendo: a mentalidade de escravo de vocês acaba hoje. A partir de hoje você é exército. A partir de hoje você é exército. A partir de hoje eu sou o general de você. Sai mentalidade de gafanhoto. Você é príncipe, você é princesa de Jesus. Então quer dizer que você vai ter tudo para chutar o balde, Daniel, por causa do teu pai, por causa da tua mãe, porque quem errou foram os pais, e quem pagou foram os filhos. 10 mil jovens foram levados presos. Só que o tempo vai passar. O tempo passa, mas o fogo continua ardendo. O tempo passa, as propostas vêm. O fogo ardente no coração de Daniel falou assim: e Daniel colocou em seu... não, você está querendo ir embora já? Peraí, mais um minutinho. E Daniel colocou em seu... não se contaminar, porque só não vai se contaminar quem tem fogo no coração. Quem tem fogo no coração aceso por Jesus não vai se contaminar, não vai sujar suas vestes, não vai comer do manjar do rei, vai se alimentar na mesa do rei dos reis. Isso, tem fogo ardendo. Aí Daniel fala: o fogo está ardendo, tem coisa melhor do que esse manjar, meu rei. Tem uma chama me alimentando aqui. Eu não preciso comer no prato do diabo, porque tem uma chama me alimentando, preparando uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando Jesus falou: eu não quero no deserto contra o diabo, eu não vou, jamais. Lo no hebraico quer dizer nunca. Lo no hebraico quer dizer jamais. Jesus não, lo. Por isso que lo quer dizer nunca, quer dizer jamais. Abraão, nunca leve Jó contigo. Abraão, nunca leve, jamais leve Jó contigo. Lo no hebraico quer dizer jamais. Aí Jesus disse 3 jamais. E quando Jesus disse 3 não para o diabo, os anjos desceram e prepararam o banquete para ele, para dizer o seguinte: o que te alimenta vem do alto, o que te acende vem do alto. É o fogo que te acende vem do alto. Aí Daniel, no capítulo 10, está com aproximadamente 80 anos, Ashley. Ele entrou com 17, ele entrou lá com quase tua idade, na Babilônia, só que você entrou na livre para adorar Jesus, olha que benção. Ele entrou com 17 anos, 14, 17, irmãos. Daniel agora, pastor Andréia, tem 80 anos de idade, 80 anos de idade. Sabe quem Daniel vai ser conhecido? Como profeta do Apocalipse.
Porque ninguém no Antigo Testamento vai ter mais visão do Apocalipse do que Daniel. Ninguém. Então quer dizer que o tempo passou, mas a chama continuou. O tempo passou e as revelações continuaram descendo sobre a tua vida. Creia nessa noite. Nem o tempo apaga essa chama, nem as muitas águas vão poder afogar esse amor que você tem por Jesus. Vai andando de mãos dadas com Ele, vai andando na presença dEle. Não te pasme, não canse, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.